Bom dia, segundo ano. Hoje nós estamos aqui para dar continuidade à nossa primeira aula sobre o parnasianismo. Então, nós vamos trabalhar com o parnasianismo na Europa, a partir da página 7. Então, eu gostaria que, enquanto eu for passando os slides para vocês, que vocês vão fazendo anotações na apostila, que vocês vão grifando as partes mais importantes, para que vocês possam, quando a gente for trabalhar com o parnasianismo aqui no Brasil, já ter as características assim bem marcadas e bem organizadinhas aí para vocês, certo? Então, a primeira parte que nós vamos ver um pouquinho, estudar, é sobre os últimos anos do século XIX, que houve uma explosão da chamada Belle Époque, né? Que é uma época diferente, uma época bela, como eles, pela tradução que nós temos ali. Então, gente, tem várias coisas importantes que nós precisamos lembrar quando falamos da Belle Époque. Primeira, que ela ocorreu na segunda metade do século XIX, né? E o pano de fundo, ou seja, tudo o que aconteceu no ambiente político, no ambiente econômico, no ambiente social, foram os mesmos acontecimentos que o realismo e o naturalismo também tiveram, certo? O que difere, então, o realismo, o naturalismo do parnasianismo? O que difere, pessoal, é o fato de que o parnasianismo ele não se preocupava com problemas sociais. A única preocupação do parnasianismo era o quê? Era ter uma relação com a arte pela arte, né? É você produzir poesia pela beleza e não por problema social e nada. Então, eles estavam cansados de tanto ouvir problemas, então eles queriam produzir uma literatura diferenciada, certo? Então, aonde que começou a se falar em parnasianismo? Primeiro, né, como a gente tem a Belle Époque, em Paris, né? Em Paris, onde os intelectuais e os artistas, eles começaram a entrar em contato, conversarem, se encontrarem, o que intensificou essa transformação social e cultural dos países europeus. Então, o mundo burguês, né? Então, quem é o foco do parnasianismo? O mundo burguês, né? Ele impôs o seu modo de vida que em relação à antiga nobreza. Então, eles ficaram superiores aos nobres, né? Então, eles acabaram tendo um poder bastante persuasivo na época do parnasianismo. Então, é isso que a gente vai ver também, certo? Aí, o que nós temos de importante? A vida boêmia, né? Então, muitas pessoas, muitos intelectuais, muitos estudiosos, muitas pessoas da classe mais alta, eles se encontravam, né, em cafés, em teatros. Eles tinham acesso à cultura por meio da leitura, leitura de jornais, leituras de revistas, que eram hábitos bastante frequentes para uma pequena parcela da população, ou seja, para os mais ricos. Por quê? Porque os mais pobres, eles não tinham acesso à educação nem à cultura. Então, isso acabou trazendo alguns benefícios para essa população, certo? O crescimento do capitalismo industrial também foi um dos aspectos assim bastante importantes para o surgimento do parnasianismo e por essa época também, né, chamada de Belle Époque. Então, gente, essas ideias de progresso que a Belle Époque colocava, ela trazia em si um paradoxo, ou seja, por um lado nós tínhamos a ostentação e o luxo, e por outro lado as desigualdades sociais, que eram resumidas em pobreza, em doenças, né? Um ritmo pesado de trabalho, muitas pessoas trabalhavam mais de 12, 18 horas por dia, e essa ostentação e o luxo, eles levaram à absorção e submissão aos valores burgueses, né? Então, as pessoas tinham que respeitar esses valores, né? Os valores da burguesia. E esquecer dos problemas sociais, tá? Aí, pessoal, outra coisa. O que nós temos que saber em relação ao parnasianismo na Europa primeiro, porque depois nós vamos ver no Brasil. Primeiro, que ele surgiu nos últimos 25 anos do século XIX e ele teve influência do positivismo, que foi uma corrente filosófica
baseada no que o realismo e o naturalismo também acabavam acreditando. As principais marcas que nós temos do parnasianismo são a objetividade, tá? Objetividade sempre, por quê? Porque eles queriam negar a subjetividade, já que os românticos eram considerados pelos parnasianos alienados, então eles não queriam fazer a mesma coisa que eles faziam, eles achavam que eles tinham pouco conhecimento, né? Então, por causa disso, eles utilizavam bastante a objetividade. Então, ó, outra coisa, ó, recusa ao sentimentalismo romântico. Outra coisa importantíssima que vocês vão ouvir muito é a defesa da arte pela arte, ou seja, eu produzo arte para que as pessoas conheçam a arte, não para evidenciar um problema social ou para que as pessoas se comovam com o que eu vou escrever. Eles produziam arte e pronto, a arte é para beleza, é para coisa bonita, né? Eles faziam resgate da antiguidade clássica, né? Essa palavrinha que é importante, porque nós vamos ver muitos poemas em que existe esse resgate. Temos o ideal de perfeição, então vocês vão perceber que os poemas eles vão ter ritmo, eles vão ter rima, todos esses ideais que baseavam a parte da perfeição, a produção de poemas, né? Uma arte totalmente desapegada da vida social, ou seja, não tem nada a ver com a vida social, tá? Nem com os problemas, muito menos com os problemas. Aí, pessoal, ó, nós temos assim, o marco inicial do parnasianismo na Europa foi com a edição do Le Parnasse Contemporain, que é uma revista, né, parnasiano contemporâneo ou parnaso contemporâneo, que foi feita em 3 edições. A primeira edição foi em 1866, a segunda em 1871 e a terceira em 1876. Tá? Meus não, né? Os cachorros do vizinho hoje estão... Então, pessoal, o que mais é importante nós sabermos em relação a essa parte do parnasianismo? O eu lírico dos poemas, ele era impessoal e impassível, ou seja, ele não era nada relacionado ao que se chama de pessoal, como o romantismo fazia, e impassível, quer dizer, não observa, ele apenas observa a realidade, mas não mostra nenhum traço de preocupação e nada do que ele falar no seu poema vai ser alguma crítica à sociedade ou algo parecido. O poeta, ele era considerado um nefelibata. Gente, guardem esse nome, nefelibata. Esse nome é muito importante. Por quê? Porque o nefelibata significa que vive nas nuvens. Ou seja, quando cai no vestibular, eles vão colocar uma das características do poeta parnasiano é ser nefelibata. Viver nas nuvens, não se preocupar com o que acontece com os outros, que habitavam a Torre de Marfim, outro marco importante do parnasianismo. Ou seja, do alto, eles observam uma arte pura e preciosa e não se envolvem com os problemas que acontecem com o homem. Vejam, gente, nefelibata e Torre de Marfim, 2 nomes que vocês nunca vão poder esquecer, tá? Grifem lá, marquem lá na apostila de vocês para vocês não esquecerem. Aí, o que mais é importante nós sabermos em relação a estas obras? As características. Nas características, nós temos algumas coisas importantes e algumas vocês têm na apostila e outras não. Então, as que vocês não têm, eu quero que vocês copiem do ladinho para vocês poderem não esquecer esse momento importante aí. Então, gente, a poesia, ela estava baseada na descrição, principalmente do quê? De objetos, além dos objetos das paisagens e também das ideias. Então, era um trabalho artístico com a metalinguagem. O que vem a ser a metalinguagem? A língua falando pela própria língua. Eu vou produzir um poema explicando como é um poema, tá? Os textos, eles eram semelhantes a meditações filosóficas. Por quê? Por causa das correntes de pensamento que tinha lá, tá? Então, a estrutura dos poemas, eles eram baseados assim, sempre
né, nós tínhamos sonetos, que são 2 tercetos e 2 quartetos e 2 tercetos. Os versos eram alexandrinos, ou seja, quando a gente faz a escansão, a contagem de sílabas poéticas, vai ter 12 sílabas poéticas, que são os alexandrinos, ou vai ter 10, tá? É um fato. Existia o quê? Além de tudo isso, um equilíbrio perfeito. As rimas, elas eram ricas e raras, sempre, que significa o quê? Uma rima rica e rara. É uma rima que não rima, por exemplo, substantivo com substantivo, verbo com verbo, quando a gente tem uma rima pobre, por exemplo, né? Amor e dor, que são 2 substantivos, né? A gente tem uma rima rica, que é uma rima, uma rima, por exemplo, de um substantivo com um verbo, e uma rara é com pronome e um verbo, por exemplo. Então, isso acontece lá no parnasianismo. Endeusamento, a forma perfeita, ou seja, a forma perfeita, ela é a mais importante do que qualquer outra coisa. E a rigidez nos versos, né? Então, os versos, eles eram totalmente pensados de forma bastante organizada para que eles obedecessem essa métrica que os parnasianos colocavam. E eles tinham também uma postura antirromântica. Eles não gostavam e não falavam nada em relação a tudo que era considerado romântico. Então, é uma negação do romantismo, tá? Essas são algumas, agora eu vou passar mais algumas para vocês. Todas elas, gente, algumas vocês não vão encontrar na apostila, então é bom que vocês coloquem lá, né? Para que vocês saibam depois. Temos o quê? Além dessas que eu falei, objetividade temática, ou seja, os temas, eles vão ser sempre... nunca vão ser temas voltados ao amor ou esse sentimento, né? Por quê? Porque eles negavam o sentimentalismo, eles eram impessoais, eles eram impassíveis, ou seja, não se preocupavam com os problemas. As descrições eram totalmente objetivas, né? Como não existia subjetividade, não existia sentimentalismo, então descrição objetiva. E culto à arte da antiguidade clássica também era bastante característico dos poemas parnasianos. Rima rica, rara e perfeita, como eu já falei, né? Então, pessoal, eu vou passar uma atividade para vocês agora, mas para ajudar nessa atividade, depois eu vou colocar um vídeo para vocês assistirem, tá? Que foi montado com uma musiquinha sobre o parnasianismo, para que vocês nunca esqueçam as características. Ali vai falar também, vai adiantar um pouquinho o conteúdo da outra aula, que vai ser sobre o parnasianismo no Brasil. Então, o que eu quero que vocês façam? Que vocês busquem uma poesia parnasiana, né? Podem pesquisar na internet, como vocês quiserem. Pode ser da Europa, pode ser aqui do Brasil, indiferente. Vocês vão copiar essa poesia no caderno de vocês e vão descrever quais características que você encontrou nessa poesia. As características que a gente viu aqui, quais delas estão presentes na poesia. Daí você vai escrever, ó, por exemplo, nesta poesia que eu pesquisei do Olavo Bilac, por exemplo, tal, nome da poesia, existem as seguintes características. Aí pode circular o verso lá que vocês acham essa característica. Coloquem lá, gente, façam uma análise desse poema, certo? Eu vou ficar aguardando, gente, para que vocês postem lá e assistam o vídeo que vai ajudar vocês, ok? Então, até a próxima aula. Beijos, fiquem com Deus. Lapidação das palavras, presente o descritivismo. Arte pela arte é o ideal do parnasianismo. Lapidação das palavras, presente o descritivismo. Arte pela arte é o ideal do parnasianismo. Métricas são perfeitas, formalismo da poesia. Preferência pelos sonetos, volta da mitologia. É uma poesia plástica, palavra é matéria-prima. Imagens com muitas cores, ricas são as suas rimas. Lapidação das palavras, presente o descritivismo. Arte pela arte é o ideal do parnasianismo. Lapidação das palavras, presente o descritivismo. Arte pela arte é o ideal do parnasianismo. Olavo Bilac é um príncipe
além do amor sensual, patriotismo exaltava. Na profissão de fé, criou o manifesto parnasiano. Não quis saber dos problemas considerados urbanos. Lapidação das palavras, presente o descritivismo. A arte pela arte é o ideal do parnasianismo. Lapidação das palavras, presente o descritivismo. A arte pela arte é o ideal do parnasianismo. Na tríade parnasiana temos Raimundo Correia, além de Olavo Bilac e Alberto de Oliveira. Alberto de Oliveira é ortodoxo, preso ao rigor formal. Correia aproxima-se do romantismo com a mulher ideal. Lapidação das palavras, presente o descritivismo. Arte pela arte é o ideal do parnasianismo. Lapidação das palavras, presente o descritivismo. A arte pela arte é o ideal do parnasianismo.